14º dia da exposição bíblica Carta a Filemon. O nosso tema, o tema proposto de hoje é Companheiros de Trabalho no Reino, capítulo único, o verso de número 24 é a leitura que nós vamos fazer. Diz assim o texto, perceba que esse verso 24 está ligado ao 23 quando Paulo fala de uma saudação. Então ficaria assim, saúda-te ou saúdam-te, no caso, Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, os meus companheiros. Amém. Pode ocupar o assento. Esta saudação enviada por esses trabalhadores do reino, que estão junto com Paulo a Filemon, é a prova de que ninguém faz a obra de Deus sozinho. No Antigo Testamento, na conclusão do tabernáculo, se diz: os filhos de Israel fizeram, construíram, edificaram o tabernáculo. Perceba, ninguém recebeu menção em destaque acerca do seu nome, mas todo o povo, está escrito, todos fizeram. Êxodo 39 e 32. Até o próprio Senhor Jesus Cristo, aqui no seu ministério terreno, ele foi auxiliado, por exemplo, Jesus foi auxiliado por mulheres que ajudavam ele com as suas fazendas, ajudavam ele com os recursos materiais, Lucas 8:3. Existem dois discípulos que ajudaram, auxiliaram Jesus, soltando um jumentinho e levando para ele, Lucas 19:29. E também Jesus foi auxiliado por Pedro e João, para preparar um ambiente para ele ali comer a Páscoa e estabelecer ali a ceia, no caso, através do seu sangue, Lucas 22:8. Até um jovem rapaz auxiliou Jesus. Lembra na multiplicação dos pães e peixes? Foi um rapaz que auxiliou Jesus naquela multiplicação. E ainda, Simão Cirineu auxiliou Jesus carregando a cruz. Então você veja, se nem o próprio Cristo fez tudo sozinho, ele teve pessoas para auxiliar. Veja como nós somos dependentes um dos outros no que tange a fazer a obra de Deus. Todos precisam dos outros. Veja, o estudo aqui, você vê, praticamente eu vou trabalhar em cima dos nomes. Tem duas sentenças aqui, ou melhor, duas orações, no caso, que eu vou dividir aqui, que é os 4 nomes, né? Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas. E encerro aqui a menor parte do estudo, parte B, meus companheiros. Eu procurei aqui, porque você aplicar um estudo desse de 50 minutos, só com o nome de pessoas, requer realmente muita dependência de Deus e graça. E eu estive fazendo o estudo, pesquisando o nome desses homens em cada circunstância, ou cada momento que eles aparecem nas Escrituras. Então, dentro disso, e dentro do contexto que Paulo está falando com Filemon, eu vou aqui aplicar o coração da igreja. O primeiro nome que vemos aí é o Marcos, que no grego é Marcos. O significado do nome dele é defesa. Defesa, que é a capacidade de resistir a ataques, resistência. Na luta espiritual, é assim que vencemos o inimigo, resistindo. Está escrito em Tiago 4:7, sujeitai-vos, sejam submissos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir é fazer oposição, é fazer guerra. Então o inimigo se levantou, resista e você terá vitória em Deus. A primeira menção do nome de Marcos está em Atos 12:2. Embora eu vou citar outros textos, mas eu só vou abrir um de cada, tá bom? Um versículo de cada, e os outros eu só vou citar, e você que está anotando aí, fica atento. A primeira menção do nome deste Marcos, na verdade, esse é o sobrenome dele, porque o nome dele é João Marcos. Diz aqui, e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. É a primeira menção ao nome deste grande servo do Senhor. Perceba, sua mãe era uma mulher de oração, e a casa, aqui no caso de Marcos, era um lugar de culto e de busca pela presença de Deus. Aprendemos a primeira lição nesse ponto. Casa que ora, prepara os seus filhos para Deus usá-los na obra.
Quando eu digo casa, é os moradores da casa. Você entende isso, né? Isso nós vemos em 2 Reis, capítulo 4, quando os filhos traziam os vasos e a mãe os enchia. Perceba que o vaso cheio saiu de dentro da casa. É de dentro da sua casa que vai sair o vaso cheio. Você não entendeu, mas o teu marido, a tua mulher, aleluia, os teus filhos, esses são os vasos que Deus vai usar. Os vasos cheios vão sair de dentro da tua casa, e é eles que Deus vai usar. A sua casa não será um campo missionário, mas a sua casa será um celeiro missionário. Porque campo missionário é o lugar onde se tem que alcançar. Celeiro missionário é quando se exporta, onde se envia. Então a sua casa não será um campo onde precisa ser evangelizado. Sua casa vai ser, aleluia, um lugar onde Deus levantará missionários. Louvado seja Deus. Na nossa casa tem que haver devocional diário. Quando fala que na casa da irmã Maria, era como se fosse um ponto de pregação, trazendo para os dias de hoje, havia na casa dela. E você perceba uma coisa aqui, é coisa muito boa quando na casa do crente se tem um devocional, leitura da palavra, oração, louvores e culto em lar, é muito importante. Você sabia que os pastores até mais antigos aqui que eu digo que tem mais experiência, mais tempo de conversão, sabe, antigamente os pais ministravam culto, ou as mães ministravam culto nos lares. E quando fala de culto e lar, não pensa que é como um culto aqui na igreja, você vai lá, tem 1 hora de pregação, não é assim. Culto em lar é você abrir um espaço ali, deixa o teu filho ler uma palavra, faz ele ministrar uma oração, e você ensina a palavra. Às vezes pode ser 20 minutos, 30 minutos, culto em lar é assim. Isso é muito ótimo, é muito bom, viu? Cultive isso no seu lar. Perceba, e também nessa casa, foi através da oração que se fazia nessa casa que Pedro foi liberto da prisão, sendo ele sentenciado à morte. E detalhe, o Pedro, quando ele foi liberto da cadeia, aonde diz a Bíblia que ele bateu? Ele bateu na porta da casa desta mulher. Ou seja, casa que tem oração, a resposta bate na porta. Tem coisas que você está orando em casa e Deus vai mandar a resposta lá mesmo para você. Em Atos 12, 25, diz Barnabé e Saulo, levando consigo João Marcos. Olha só, então ele era carregado, ele era levado junto com pessoas de Deus, Barnabé e Saulo, 2 apóstolos do Senhor. A palavra levando consigo, no caso no grego, transmite a ideia de alguém sendo conduzido com força para uma caminhada íntima com outra pessoa. Isso indica que as amizades que exercem influência sobre nós são aquelas que nos direcionam para o propósito de Deus. Irmão, se você tem caminhado com alguém e você percebeu que a partir do momento que você começou a ter contato com essa pessoa, você se distanciou de Deus, então se distancia desta pessoa. Agora, se a pessoa em que você está convivendo com ela, você percebe que você está cada vez mais crente, essa é uma pessoa que você deve andar com ela. Entende? Não seja influenciado ou arrastado por pessoas que te afastam de Deus, mas que manifestam o propósito de Deus, te levam cada vez mais perto do Senhor. Também João Marcos era um grande assistente na obra. Isso nós podemos ver em Atos 13, 5, quando fala que ele era auxiliador de Barnabé e Saulo. E a palavra grega ali para auxiliador ou cooperador, está ali também em algumas traduções, é aquele remador subordinado, alguém que ministra ou presta serviços. Marcos era um assistente que fazia as coisas andarem. Sabe aquela pessoa que vai na frente, prepara o lugar? Ele era o carregador, na época não era a Bíblia, né? Era o carregador dos pergaminhos de Paulo e Barnabé, carregava a maletinha deles, ia lá preparar o lugar da pousada onde eles iam ficar. Irmão, era aquela pessoa que era pau para toda a obra. E detalhe, aqui, como eu já disse, a palavra no grego é hiperetes, que é remador subordinado, é aquelas pessoas que ficavam na parte de baixo do navio e ficavam remando para o navio andar. Irmão, essas pessoas que cuidam dos detalhes, é as pessoas que mais fazem a obra andar. Porque você sabe que tem coisas às vezes que parece pequena, irmão, atrapalha.
coloca barreira, impedimento, e às vezes a pessoa precisa estar atento, estar sensível à voz do Espírito Santo. Quantas coisas João Marcos não foi resolvendo e deixou a cabeça de Paulo e Barnabé livre, sem preocupação? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui claro disso, aqui na obra. Irmão, mexer com uma obra, estou falando obra agora, construção, é um trabalho tremendo. Você ir atrás de material, comprar material, fazer pesquisa. Irmão, eu tenho vários reperetes aqui que tem me ajudado. E eu falei, eu não posso perder meu tempo de oração e de leitura para não perder a qualidade e cuidado com o povo. E são pessoas aqui como João Marcos, que tem me ajudado tremendamente, tem pegado toda a carga dessas coisas, que é tremenda, e eu não mexo com nada. Eles que estão recebendo, estão administrando, compram, ligam. Eu muitas vezes só vou lá e dou aval, paga aí, está tudo certo, eu mesmo. Entende? Então são esse tipo de pessoas que fazem as coisas fluir, andarem. Agora, já pensou se você tem um pastor para ministrar que ocupou a cabeça o dia inteiro com um problema? O que você acha que ele vai pregar à noite? Veja como é importante um assistente na obra, irmão. Glória a Deus pelos João Marcos. Provavelmente, por imaturidade, houve uma baixa na caminhada, no ministério de João Marcos. Isso nós vemos em Atos 13 e também Atos 15, 37 e 39. Porque você sabe que a caminhada na obra missionária é espinhosa. Existem várias questões aí, perseguição, lutas. E o João Marcos, em determinado momento, ele voltou para Jerusalém e deixou Barnabé e Saulo, deixou eles. E Paulo diz isso, declara isso agora, conforme já citei o texto aqui de Atos 15, 37 ao 39, porque agora em determinado momento, Paulo e Barnabé vão voltar, passando pelas cidades que eles instituíram igrejas ali, ganharam os crentes, para ver como estava a fé dos irmãos, fazendo aquele trabalho de edificação, de formação espiritual. Aí Barnabé falou, vamos levar conosco o João Marcos. Paulo falou, não, vamos levar ele não. Como que nós vamos levar ele se ele nos abandonou? E aí, irmão, o texto sagrado diz que houve uma grande contenda entre Paulo e Barnabé, por causa da imaturidade de João Marcos. Essa foi a baixa no ministério dele. Sabe o que eu acho lindo na Bíblia? A Bíblia não oculta nada. A Bíblia mostra as virtudes, mas mostra que todos os homens têm defeitos também. Glória a Deus, que a graça de Deus sempre é maior na nossa vida, né? Perceba isso. A imaturidade da fé fez Marcos acovardar-se a ponto de abandonar, desertar, tornar-se infiel aos seus companheiros na obra. A covardia indica uma timidez espiritual e vergonhosa, no caso, né? Provocada por um caráter fraco e egoísta. Oh, meu Deus! O crente não precisa se acovardar, pois Deus já proveu todos os recursos espirituais que ele necessita para vencer. Às vezes ele ficou intimidado por causa do desafio de fazer a obra, mas Paulo, quando escreve a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz: Deus não te deu espírito de covardia, Deus não te deu espírito de timidez, mas Deus te deu espírito de poder, de amor e equilíbrio. Ou seja, todos os recursos espirituais que nós precisamos para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra, para vencer os obstáculos, já foi nos dado esses recursos para a glória do Senhor. Então, não se acovarde, não se intimide, entra com tudo nessa obra aí, meu filho, vamos fazer a obra. Marcos é a prova de que as pessoas não devem ser julgadas pelo seu passado, pois as pessoas mudam. No caso, Deus transforma elas. Eu estou falando de Colossenses 4,10, quando diz, primeiro, Marcos, o sobrinho de Barnabé, e Paulo fala, recebei-o, acolhei-o de forma hospitaleira. Olha só, o Barnabé era o tio de João Marcos, que no caso Barnabé significa filho da consolação ou do descanso. Isto é um chamado para não ser, olha só, aqui essa aplicação. Deus está nos chamando para não sermos, no caso incluindo todos nós, então não sermos um parente chato. Você conhece um parente chato? Muitas vezes você tem uns lá.
Mas o que acontece? A Bíblia está nos chamando para ser o quê? Encorajador, que proporciona conforto e descanso. Veja, então Deus nos chama não para ser aquela pessoa cri-cri, que tudo vê problema, tudo arruma contenda, arruma confusão. Isso é contrário ao que Deus planejou para nós. Filho da consolação, veja, Barnabé era um grande encorajador. A conduta dele, a forma como ele trabalhava com as pessoas, trazia descanso para as pessoas. Ô irmão, que você seja um instrumento para as pessoas ter alívio na alma, descanso na vida. Porque tem pessoa que fala tanto mal, critica tanto, é tanto invejoso. Fala a verdade, essas pessoas é tão ruim, causa tantos males, né? Mas Deus não te chamou para isso. Deus seja louvado por isso. Veja, Paulo, quando diz recebei-o, ele não é mais um desertor, como havia acontecido antigamente. Paulo diz, recebam com acolhimento, ou seja, ele amadureceu, Deus transformou ele. Está vendo? Se fosse levar em consideração o passado dele, errou, falhou, mas não derruba a pessoa, não. Tem gente que é assim, até aqui a pessoa me foi bem, me trouxe benefício, agora falhou, também vou descartar. Não faça isso, não faça isso. As pessoas podem ser trabalhadas por Deus. Deus pode trabalhar no caráter de certas pessoas. Deus pode trazer maturidade espiritual. E esta pessoa, em vez de te deixar na mão, na verdade vai ser um grande auxílio para você. Outra coisa, Paulo, quando pede pela reconciliação de Filemão e Onésimo, ele tem experiência para contar, porque em 2 Timóteo 4,11, ele diz assim, Marcos me é muito útil para o ministério. No final da vida de Paulo, ele está dizendo, Lucas, traz o Marcos com você, traz ele para perto de mim, ele me é muito útil para o ministério. Até tempo atrás, não quero João Marcos do meu lado, é um desertor, mas até Paulo mudou de opinião, falou, Deus mudou a vida dele, agora ele me é muito útil. Duas lições eu aprendo aqui. Primeiro, houve reconciliação entre eles. Não se pode entrar na eternidade com ressentimentos, porque houve contenda, ok? Naquele tempo atrás. Só que agora, Paulo deixou de lado esse negócio. Aí você vê como quando o crente tem maturidade em Deus, ele entende que o céu sempre vai prevalecer sobre os seus sentimentos, sobre a sua conduta. Então não dá. Qualquer coisa, qualquer pendência tem que ser resolvida aqui. Se você tem alguma pendência com alguém, já resolve rápido isso aí, viu? Senão pode comprometer a sua entrada nos portais eternos. Segunda lição que eu aprendo aqui deste texto, onde você falhou, pode ser o lugar que mais você dará fruto em Cristo. Onde João Marcos falhou? No ministério. Onde Paulo está dizendo que ele é muito útil? No ministério. Para de graça. Às vezes você falhou em determinada área da sua vida, falhou como pai, falhou como mãe, falhou como funcionário, falhou como patrão, mas olha Deus dizendo, no lugar onde você falhou, se você deixar Deus acessar o teu coração e a tua mente, Ele vai te transformar e vai ser o lugar que mais você vai dar frutos. Ok. E por fim, esse aqui é o mais lindo, eu acredito, de João Marcos. E por fim, João Marcos era um filho espiritual de Pedro, veja só, 1 Pedro 5,13, Pedro diz dele, meu filho Marcos, enchendo a boca para falar do rapaz. Uma pessoa de formação espiritual deixará um legado no Senhor. Eu vou ter que repetir isso aqui. Uma pessoa de formação espiritual deixará um legado no Senhor, ou seja, vai fazer a diferença na vida das pessoas, impactando-as com o poder do Evangelho. Porque qual é o legado que Marcos deixou? O evangelho que eu e você carregamos. O evangelho que leva o seu nome. Pedro foi contando para João Marcos. Assim os estudiosos creem. Porque estava lá, João Marcos era filho espiritual de Pedro. E aí Pedro dizendo, contando toda a história para ele. Jesus fez assim, Jesus trabalhou assim. E aí Marcos foi lá só escrevendo. Olha o legado que esse homem... Você entendeu? Pega isso aqui, isso para mim é muito impactante. O mais precioso que você pode deixar para os teus filhos não é o dinheiro.
não é uma herança material, como casa e bens, é um legado espiritual. Quando teu filho, a tua filha poder olhar e dizer assim, olha, muitas vezes teu filho, tua filha às vezes está numa situação que não vale nada, mas ele sabe, ele vai dizer assim, meu pai e minha mãe eram pessoas de caráter, eu ensinei a não pegar o que é dos outros com meu pai e com a minha mãe. Isso aqui não tem coisa que é pague, não tem coisa que é pague, viu? Meu pai e minha mãe, eu via, eles eram pessoas de Deus, pessoas idôneas, nunca vi meu pai e minha mãe mentirem, glória! Nunca vi eles passando para trás ninguém. Que legado é esse, irmão? Agora, por outro lado, existe uma tristeza tão grande. Tem filho que aprendeu a mentir com os próprios pais. Naquela história, né? Tá vindo cobrança na porta de casa. Fala que eu não tô, fala que eu não tô. A criança vai lá e ainda fala assim, meu pai mandou falar que ele não tá. Duro, né? Meu Deus. Deus vai te levantar para deixar um grande legado nessa terra. Através do Evangelho de Jesus, você vai impactar o seu bairro, você vai impactar a sua cidade. Estou profetizando, você vai impactar. Deus vai te usar para causar impacto. Vai passar os teus dias e alguém vai dizer, crente como aquele ali, eu não conheci outro. Oh meu Deus, vocês estão recebendo isso aqui? Pessoa alegre, que eu nunca via triste como aquele, não há. É um legado que você deixa. Amém. Deus seja louvado. Vamos para o segundo, Aristarco. Dá para colocar o nome do filho de Aristarco? Dá não, né? No grego, Aristarchos, que significa, olha, isso aqui é importante, o melhor regente ou o melhor líder. É o significado do nome dele. O melhor líder é aquele que se baseia na liderança de Jesus. Eu vou repetir isso aqui. O melhor líder é aquele que se baseia na liderança de Jesus. Todos somos chamados a liderar. Por exemplo, uma mãe lidera a casa, criando os filhos. Um pai é o cabeça do lar, que é o esteio, o sustento, a proteção, é o líder. Por exemplo, enfim... Cada pessoa lidera, entende? Pastor, mas até meu filho lidera, o teu filho também lidera. A organização da casa. Todo mundo de certa... estou falando sério. Cada pessoa exerce algum tipo de liderança. Agora, veja que Jesus, ele é um modelo perfeito de liderança. Estou sentindo graça aqui. Perceba só. Como mestre, Jesus... ele formou discípulos que o amaram, não bajuladores. Os discípulos amavam a Jesus. O que é um bajulador? É alguém que fica alisando com a intenção de adquirir algo. Tem intenção. E Jesus nunca formou um bajulador. De tal maneira que um dia eles pegaram, quando Jesus deu uma palavra dura, chamou para o compromisso, o povo foi embora, João 6, né? Jesus falou, vocês querem ir embora também? Se quiser, já vai logo. Aí Pedro pegou e falou, para onde eu vou? Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Jesus não formou um bajulador. Jesus formou um discípulo que amava ele. Esse negócio de bajulação chega a dar nojo, não dá não? Graças a Deus eu não estou jogando conversa fora. Aqui na igreja não tem esse tipo de coisa, viu? Graças a Deus, que Deus nos guarde. São pessoas que realmente amam e a gente vê isso. Eu louvo a Deus por isso, viu? Glória a Deus. Até porque a própria pessoa que está formando, ela não gosta de bajulador. Pessoa de Deus mesmo não gosta. Ela gosta de pessoas que amam de verdade. Olha só, como pai, olha que lindo, como pai, Jesus ele abençoou as crianças. Lembra em Marcos 10, do 13 em diante? Ele abençoou. Irmão, eu aprendi uma coisa. Eu confesso a vocês que eu mesmo já errei. Errei não, pequei, né? Errar é uma forma suave de dizer que você pecou. De na hora da ira você soltar uma palavra mal colocada. Isso é uma miséria que você faz. É uma miséria. Eu já tive que orar e dizer, Deus, anula essa palavra, anula, e pedir misericórdia. Porque através de uma palavra você pode desenhar o futuro do seu filho. O poder
da vida e da morte está na língua. Por mais que o teu filho muitas vezes te dê trabalho daqueles que te deixam estralando de ira, mas diga que ele é uma bênção. Diga que ele é um profeta. Diga que ele é um homem, uma mulher de Deus. Diga na face dele. Você não diga se é um derrotado, não presta para nada. Não faça isso. Diga, você nasceu para vencer. Como marido, olha lá, Jesus ele não deixou a sua esposa desamparada. Eu estou falando da esposa dele, a igreja, nós. João 14:18, não vos deixarei órfão, vou mandar o Consolador. Está vendo que Jesus não desamparou a esposa? Irmão, tem marido que se morrer hoje a mulher está lascada. Nem seguro de vida ele não tem. Você sabia que não é errado? Eu não tenho não, boa ideia, vai que eu estou partindo, né, bem? Fazendo... Mas tem que deixar alguma coisa para a mulher, não deixa a mulher desamparada não, pelo amor de Deus, hein? Vamos lá, Jesus também no papel de... Você sabia que Jesus ele desenvolveu um papel de mãe? No papel de mãe, Jesus cuidou com muito zelo. Mateus 23:37, ele falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das suas... Quem é que faz isso, irmão? Quem é que cuida de uma pessoa como uma mãe? Não existe pessoa que cuida como uma mãe. É claro que tem exceções, mas não existe pessoas que cuidam com tanto zelo. Se deixar, a mãe faz tudo. Aí você fala, não, tem que deixar ele andar com as próprias pernas, para ele criar. A mãe faz tudo, limpa, lava, arruma, organiza e dá tudo na mão, filho. Mãe é tremendo. E aí tem que vigiar, porque senão fica muito mimado, tem que dar umas forçadas. E Jesus, ele teve, enfim, você vê como que o modelo de liderança de Jesus é perfeito? Isso serve para cada área, liderança, igreja, no caso, líder de grupo, líder, enfim, qualquer área que seja, Jesus é o modelo. Aristarco, um macedônio, ele era um companheiro de viagem, essa aplicação é linda, Atos 19:29, eu vou ler, veja só, e encheu-se de confusão toda a cidade, é lá em Éfeso, quando Paulo prega. E unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de viagem de Paulo. No original está assim, companheiros de viagem de Paulo. Não era só companheiros na viagem, era companheiros de viagem. No original está assim. Agora veja só que coisa tremenda, escute isso aqui. Companheiro de viagem é aquele que dá mais sentido à nossa vida. Você parou para pensar, você caminhar sozinho, irmão? Uma jornada, você pode ir para os lugares mais lindos. Como que vai ter graça se você não tiver ninguém para compartilhar aquela... E agora vamos lá, perceba só. O companheiro de viagem é aquele que dá mais sentido à nossa vida, preenche a lacuna do vazio da alma em relação aos relacionamentos, eles fazem-nos bem emocionalmente e é responsável por tornar a nossa vida mais alegre e divertida. Graças a Deus que ninguém nunca, eu estou falando cristão, nunca vai ficar sozinho, porque ele tem o melhor amigo, Jesus, o Espírito Santo, tá? E ele nunca precisa se sentir sozinho nesse quesito, porque Jesus é o melhor amigo de fato. O Espírito Santo sempre está ali. Melhor companhia não há. Será que há? Não há. Mas eu estou falando de um ponto de vista humano aqui agora. Você sabe que o crente também ele nunca ficará sozinho, porque é o tamanho da família de Deus. Só se isola quem quer. Mas aqui, o que Jesus falou? Quem ouve a minha palavra, esses são meus pais, minhas mães e meus irmãos. Aqui está a família de Deus. E é coisa linda, nós podemos compartilhar da nossa vida com essas pessoas que se tornam companheiros da nossa viagem de vida, porque essa vida é uma viagem. Nós estamos só de passagem, graças a Deus por esses companheiros que Deus tem proporcionado. Aristarco, olha aqui que lindo, era como um guarda-costas de Paulo. Em Atos capítulo 20, verso 3 e 4, a Bíblia diz que os judeus armaram ciladas para pegar Paulo, mas Aristarco acompanhou a ele. Irmão, quantas ciladas espirituais e de pessoas maldosas sofremos ao longo da vida, porque existe aquela cilada do diabo, que é a tentação, nos fazer
pecar e cair. Agora existe a cilada dos homens, nos derrubar. A cilada dos homens é essa. Ele quer te derrubar, ele quer ver você envergonhado, ele quer ver você quebrando a cara, quer você triste, quer ver você perdendo. Mas aí, quando estava tendo ciladas postas pelos judeus, olha o texto diz, e acompanhou, o que acompanhar aqui, é cercar, ou seja, é como se ele colocasse uma cerca, como se ele fosse um guarda-costas, ainda que tem gente armando cilada, mas eu estou aqui para lhe defender, como? Em oração, buscando a presença do Senhor, aleluia, glória seja dada ao Senhor. Olha, e coisa tremenda, meus queridos irmãos, coisa tremenda é ter um Aristarco desse na nossa vida, porque às vezes você sabe, amigo de verdade é assim, porque às vezes você vê que a pessoa está pendendo para um lado que não é bacana, você vê que ela não está indo bem, aí você pega e dá um aviso, fala, amigo, eu vejo que a forma como você está caminhando, às vezes o amigo é meio soberbo do coração, vai ficar até ruim que você chamou a atenção dele, mas você foi amigo de verdade. Porque está anunciando. Esses dias mesmo, eu estava orando, né? Estava orando e Deus falou para mim a respeito de um casal, orando. E eu peguei Deus me orienta a dizer isso para vocês, tal, porque estava vendo que eles estavam... Entende? Então é assim, é que você está fazendo o quê? Você está guardando ele. Do que? Da cilada, porque você está vendo, você está orando, você está observando, e Deus está te mostrando, isso aí está entrando num caminho que não vai dar certo, aí você pega e se levanta em favor dessa pessoa, e eu já profetizo aqui, esta palavra, aleluia, sobre a tua vida, toda cilada, quer seja espiritual de Satanás, quer seja dos homens, não vai prosperar contra a sua vida. Você vai permanecer na posição que Deus te levantou, que Deus te colocou, e se alguém está esperando alguma coisa dar errada na tua vida para se alegrar, vai quebrar a cara, vai se frustrar, porque Deus quebra, Deus quebra todo laço, em nome de Jesus. Este macedônio de Tessalônica embarcou com Paulo em Atos 27:2 e estava preso com ele, Colossenses 4:10. Ou seja, Aristarco era um amigo verdadeiro que não o abandonou nem em meio às dificuldades, porque você sabe, irmão, você conhece verdadeiramente se a pessoa que está ao teu lado é verdadeira, não é só na hora que as coisas estão boas, é a hora que as coisas declinam. Uma vez eu vivi isso, eu só estou dando testemunho porque o Espírito ministrou, mas um servo, era servo de Deus, ele falhou, entrou ele deu uma falhada, ele errou, assim, e armaram uma cilada para eles, ele foi preso mesmo, literalmente foi preso. Irmão, deixaram aquele camarada, abandonaram ele, e depois eu estou falando que ele deu testemunho, ele falou, aquele lá, falando a nosso respeito, falou, aquele lá é amigo, porque mandei dinheiro para ele fazer curso lá dentro da cadeia para diminuir os dias de detenção dele, respondi a carta dele, porque ele falou, eu mando carta, ninguém me responde, ninguém me ajuda, ele falou, você foi o único que não desistiu de mim. Se tratando de pastor, né? Tinha outras pessoas, mas se tratando de pastor, porque uma coisa que eu aprendi com Deus, meu amado, é não abrir mão de ninguém. Se fez coisa errada, nós vamos exortar e não vamos consentir com o erro. Você errou, agora vai sofrer as consequências, mas abandonar jamais. Aleluia. Ei, basúria, estou sentindo que está caindo uma graça de Deus aqui. Isso é amizade, hein? Verdadeira, velho. Aristarco. Oh Deus, que o Senhor levante homens assim. Quando eu digo homens, mulheres. Vamos lá, terceiro homem, Demas, esse aqui é problema, hein? Que no caso é Demas, no grego, governador do povo. Deus me deu algo interessante aqui. Há uma diferença astronômica entre liderar o povo para Cristo e manipular pessoas. Você sabia que, olha, em uma posição, por exemplo, que alguém está de liderança, por exemplo, como eu, liderar uma igreja, um povo desse tamanho aqui, eu poderia facilmente agir, é que agora, de tanto que eu já preguei o evangelho, nem tem mais como aqui, você já tem sabedoria, mas é muito fácil você manipular usando a própria Bíblia.
Os senhores sabem do que eu estou dizendo. E é muito fácil manipular as pessoas. Você não vê aí pela internet, você vê aquelas pessoas que, sem entendimento nenhum, eles arrancam tudo que tem, arrancam o couro, não ensina a palavra de Deus e fica vendendo lasca da cruz, fica vendendo água que pegou do Jordão, vende a fronha do sonho. Aí eles pegam 2 ou 3 testemunhos e atiça o povo. Está manipulando totalmente. E por que eles manipulam? Eles não lideram essas pessoas para que essas pessoas amem a Cristo. Eles manipulam essas pessoas para que eles estejam presos a elas. Por quê? Porque vai fazer o que eu quero. Se eu tivesse com segundas intenções, jamais eu lideraria vocês para Cristo. A intenção do quê? Onde eu for, tem que carregar esse povo comigo. Para esse povo fazer o que eu quero. Só que alguém, aleluia, que dá paz, que governa para Cristo, ensina o povo a amar a Cristo, depender de Cristo, seguir a Cristo. Porque esses sem vergonhas que manipulam, a hora que ele cai, que ele fraqueja, o povo cai tudo junto com ele. Mas quando você ensina o povo a depender de Cristo, o povo nunca vai cair. Por quê? Porque Cristo é perfeito, infalível. Vamos lá. Demas, e eu já vou dar o texto que comprova isso. Demas é o tipo de pessoa que faz os outros se sentirem culpadas. Olha só, culpados, né? Distorce os fatos, mente para isolar a pessoa de outras pessoas queridas, para aumentar o seu poder de influência. Quem que fez isso? Satanás. É ele que fez isso. Porque agora, como que ele manipulou? Ele formou o grupinho dele lá. E como que ele fez? E mentiu para os outros demônios. É claro, porque se ele arrastou a cauda dele a terça parte do céu, ele negociou. Ele pegou e mentiu para os anjos. Para quê? Assim eu posso entender como ele fez com Eva. Não é isso que Deus está falando, não é desse jeito. Ele falou, eu vou montar um reino, vou fazer o meu trono, colocar acima, e eu vou governar, as coisas vão melhorar para vocês. Mentiu, arrastou, para quê? Para manipular. Toda pessoa que não... Escute, isso pode acontecer no contexto de família. Debácia comanai. Não se deve manipular ninguém. E outra, abre a tua mente, você não é massa de manobra na mão do seu ninguém. Principalmente nesses dias, aleluia, de internet, que as pessoas vendem coisa errada, no sentido que de ideias, de ideologias, e principalmente, você vê, a mídia nossa, a maioria é tudo podre, comprada, e aí você vê as pessoas sem instrução, sem ensinamento, vai pegando e virou massa de manobra. Mas Deus abriu a tua mente. Aleluia, você não é seguidor de instituições, você não é seguidor de homens, você é seguidor do Salvador, do Cristo. Adore a presença desse Cristo. Quem pode dar um glória bem graúdo aqui para Ele? Aleluia, põe a mão nessa cabeça e diga, eu tenho a mente de Jesus. Tu não é massa de manobra, tu não vai ser manipulado por ninguém, você é de Deus, é guiado pelo Espírito Santo. E o que eu digo aqui é para te ensinar a viver na liberdade de Cristo e não dar ocasião para a carne. Então agora eu tenho liberdade, não vou obedecer ninguém, não vou seguir ninguém. Você já está caído, filho. Obedece àqueles que Deus levantou e aqueles que estão na palavra. Qual é o único momento que você não pode obedecer uma pessoa? Quando ele saiu da palavra. Se a pessoa saiu das escrituras, não tem embasamento bíblico. Um exemplo simples e claro para todos entenderem. Eu chegar aqui e falar, aqui tem uma estátua, a partir de hoje essa estátua faz parte do nosso culto. Você vai obedecer o que eu estou falando? Claro que não. A obedecer que jeito? Você jamais vai obedecer alguém que sair fora dos parâmetros das Sagradas Escrituras. Tem coisas concernentes ao quê? Costumes que Deus dá para as pessoas que não violam a palavra de Deus. Os costumes são bons, aí a gente segue e obedece, é uma bênção. O nosso ministério mesmo tem muitos costumes e são todos ótimos, uma bênção e agrega valores, ok? E a gente segue, mas o que eu estou dizendo para você é o quê? Isso não é desculpa para virar um rebelde não, viu? Remediando, ensinando, mas remediando também. Vamos lá.
Esse Demas aqui, oh meu Deus, Demas foi citado como um obreiro na obra. Lá em Colossenses 4,14, Paulo fala dele. Fala uma saudação que ele manda para os irmãos em Colossos. Mas ele se perdeu. Veja, começou bem, mas terminou mal. 4,10 de 2 Timóteo. Vamos lá? 4,10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Paulo que está dizendo. Ô irmão, isso aqui é muito triste. Paulo, você sabe, estava nos dias finais da vida dele aqui, estava preso, sentenciado à morte. E agora o que ele está dizendo desse obreiro? Ele me desamparou. Estava aqui precisando dele, fazer a obra de Deus. Quando ele viu que o perigo apertou, ele saiu fora, espanou. Sabe o que significa desamparou? A palavra grega enkataleipo, que significa abandonar, deixar em grandes dificuldades, desistir de sobreviver. Guarde essa palavra. Essa palavra é vista quando o escritor aos Hebreus escreve para não abandonar a congregação, não deixar de congregar. Hebreus 10, 25. Ou seja, a pessoa que deixa de congregar assinou um atestado de óbito espiritual. Eu vou repetir. Toda pessoa que deixa de congregar, ela desistiu de sobreviver. Ela está assinando um atestado de óbito espiritual, tá certo? Veja só, e com seu egoísmo, além de desonrar a Deus, deixa seus irmãos lutando sozinho. Quer coisa mais egoísta do que essa, irmão? Abre mão da comunhão com os irmãos, dá lugar para a carne, deixa os irmãos lutando sozinhos pelas almas e pela causa de Cristo e vai farrear lá fora. Isso é o maior egoísmo que tem. Meus irmãos que jejuam, meus irmãos que oram, meus irmãos que congregam, eu quero saber de nada. Isso é um grande egoísmo, viu? Agora perceba só, ele me desamparou, Paulo diz, desonrou a Deus, abandonou, deixou os irmãos lutando sozinho, porque quando um dos nossos pega e não vive o evangelho como deve ser vivido, ou sai, ele deixou um peso. Porque quem é que vai fazer a parte dele? Os que ficaram. Porque se ele foi, agora tem alguém que tem que fazer a parte dele. Você já não vê quando você trabalha numa empresa e tem lá um setor, falta 2 naquele setor, você não vê que você trabalha mais? Agora você acha o quê? Aí existem pessoas que é assim, caminha como querem, vem no dia como querem, caminha como querem. Não é assim que funciona no reino de Deus. Você tem que assumir a sua responsabilidade, você tem que assumir a sua posição. Aí quando você diz, não vou, aí você fala que os meus irmãos que guerreiem lá. Agora tem gente que às vezes não está de corpo presente, mas está em espírito. Porque situações não permitem que ele esteja presente, mas o coração dele está aqui. E de alguma maneira essas pessoas sempre contribuem para a obra de Deus, para o crescimento. Agora veja, ele deixa de congregar, ele desaparece, deixa os irmãos na luta, abandona Paulo, e aí o que ele faz? Amando o presente século. Sabe o que significa amando aqui? É receber com alegria. Então ele deixou o mundo entrar no coração dele com alegria. E agora outra coisa, amando o presente. Sabe o que é o presente? É o aqui e o agora. Então ele abandonou aquilo que é eterno para ficar com o aqui e o agora. Que tonto. Demas, o crente tonto, abandona o eterno para ficar com os prazeres momentâneos aqui da terra. Mas crente esperto é você, crente inteligente e sábio é você, que renuncia à carne, renuncia ao seu eu, renuncia às suas vontades, porque você não ama este presente século, você ama o teu Deus que te deu a vida eterna. É básica da labassúria. Glória a Deus. Vamos para o Lucas agora, quarto e último, estamos encerrando. Lucas significa que dá luz. No sentido figurado, no caso dar a luz, essa expressão, significa manifestar o que estava oculto. E no espiritual significa gerar algo, ou seja, Deus te capacitará para executar muitos projetos. Levanta a mão aí, eu estou profetizando.
Deus te capacitará para executar muitos projetos, o que resultará em duas coisas: na glória de Deus e na salvação das almas. Aquilo que era só um plano, aquilo que era só uma vontade, vai se tornar um projeto executado. Deus vai te dar o recurso, Deus vai te dar as condições, que você precisa, mas esse projeto vai nascer. Eu já vi pessoas que têm desejo de fazer uma casa de recuperação. Eu já vi pessoas que têm desejo de montar um lugar onde pessoas possam ter acesso a alimentos facilmente. Eu já vi muitos projetos, tá? E Deus está falando na minha boca. Deus vai trazer à luz esse projeto. Posso ser mais profeta aqui? Eu vou trazer uma palavra profética. Levanta as duas mãos para receber isso. Tem projeto que você tem pessoal da sua família, mas isso vai servir para a glória de Deus. E outras pessoas vão ser alcançadas por ele. Sabe o que eu digo? Deus vai trazer à luz esse projeto. Aquilo que era só um projeto, era só um sonho, era só um rabisco, vai se tornar um projeto executado. Você está recebendo isso aí, gente? Deus está tirando projetos do papel. Pode abrir essa gaveta de novo. Não, você não vai deixar de lado, não. Vai ser do jeito que você idealizou. Ou melhor, vai ser melhor do que você idealizou. Porque Deus vai fazer muito mais além do que você planejou. Eu estou crendo nesta palavra. Aleluia, glória a Deus. Lucas, Luquinhas. Lucas, ele foi um pesquisador primoroso e um hábil escritor. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e Atos, e o livro de Atos dos Apóstolos. Ou seja, em Cristo, porque o Evangelho que leva o nome de Lucas significa o Evangelho, a vida e obra de Jesus, a salvação, a cruz do Calvário. Só que ele escreveu Atos. Então veja, em Cristo a vida começa, o Evangelho, e no Espírito a vida continua dando frutos. Pegou aí essa aplicação? Ele escreve o Evangelho de Lucas, ou seja, a vida iniciou. Onde que a nossa vida começa? Em Cristo, na cruz. Só que como que a gente dá sequência à vida cristã? Cheio do Espírito. Então primeiro você recebeu vida do Calvário, e agora está recebendo graça, poder e capacidade no Pentecoste. Para quê? Para sequenciar a obra. Esta obra tem duas fases: começou na cruz e vai sequenciar no Calvário. No Pentecoste, aleluia, estou com o Calvário na mente. Você sabe qual é o único livro? Olha lá, se tu não reagir. Você sabe qual é o único livro da Bíblia que não tem uma conclusão? Sabe qual é o único livro? O livro de Atos dos Apóstolos. Não há uma conclusão, um desfecho no livro. Por quê? Porque a história não acabou. A história da igreja continua. A história da igreja continua. Você nasceu na obra que Cristo efetuou na cruz, mas agora cheio do Espírito Santo, a obra continua, as missões continuam, a palavra continua, a profecia continua, a instrumentalidade de Deus na sua vida continua. Lucas, ele era um médico, né? De profissão ele era médico. Olha que lindo, 4,14 de Colossenses. Só a parte A. Saúda-vos, Lucas, o médico amado. Veja, o médico amado. Pega isso aqui, gente. Lucas acompanhou Paulo em muitas viagens missionárias, várias delas o livro de Atos mostra. Diante de tantas coisas pelas quais o apóstolo passou, como foi valioso ter um irmão em Cristo que era médico. Irmão, quantas chibatadas Paulo tomou, quantas sapecadas naquele corpo. Ele foi apedrejado, ficou quase morto. Ele tomou não sei quantas chicotadas que deixou os vergão. Imagine ter um médico como seu amigo. Irmão, você não imagina o bem que esse médico fez para Paulo. Escute isso, agora vai uma profecia. Através da sua formação acadêmica e sua profissão, você vai ajudar muitas pessoas.
Eu vou repetir isso aqui. Através da sua formação acadêmica, você que é formado, ok. Mas tem pessoa que não tem formação, mas tem profissão. Então, através da sua formação e até mesmo profissão, Deus vai se utilizar disso para abençoar muitas pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Escute, você não será apenas um profissional. O que o texto diz? Ele não é um médico. O adjetivo. Ele é um médico amado. Por que ele é um médico amado? Oh, meu Deus! Porque ele ama aquilo que ele faz. Ele vai marcar. Ele marcou, no caso Lucas, né, marcou a vida de Paulo com amor naquilo que ele fazia. Aleluia! Você, através de você fazer com amor, você vai marcar a vida de pessoas. Pastor, eu sou um cabeleireiro, mas corta cabelo com amor. Pastor, enfim, tem tantas profissões aqui. Eu sou um advogado. Advoga, faz advocacia com amor. Pastor, eu sou engenheiro, arquiteto, eu sou diarista. Não importa, meu bem. Marceneiro, boa. Marceneiro, vendedor, segurança, veterinário. Tiago, pintor, Tiago faz tudo, pastor, pintor, pastor Valdinei também, de mecânico, enfim, cada um aqui tem, entende? O que você faz, não importa, não importa, não importa, pessoas como o pastor Júlio, que desde criança, né, o seu consagrado ao ministério, desde os 8, Deus do céu, desde os 8 anos, consagrado ao ministério, é forte isso, viu? Aleluia. Glória a Deus. Sapateiro, pastor? Precisando de uns lustres, hein, pastor? É. Oh, tá alinhado mesmo, esse sapato tá brilhoso. Ei, escute, isso aqui é muito sério que eu estou falando. Não importa o que você faça, não importa. Eu não estou querendo aqui colocar, entende se é maior ou menos, não importa. Eu estou dizendo para você, através da sua profissão, você vai tocar pessoas com o amor de Deus naquilo que você faz. Aleluia! Você não só vai ser aquela pessoa que trabalha com aquilo, vai trabalhar com amor naquilo que faz. Aleluia! Você ter um profissional que faz com amor aquilo que faz, irmão, isso tira um peso muito grande. Tira ou não tira? O peso muito grande. Porque você contrata alguém para fazer tal coisa, aí você pega e fala, puxa, a vida fez tudo errado. Que nem eu tive uma experiência uma vez atrás, aí faz tempo isso, contratei uma pessoa, não é dos nossos irmãos, ainda bem, senão ia ficar tão feio, mas não é dos nossos irmãos, e eu contratei um rapaz lá para mexer num guarda-roupa, ô meu pai amado. Ah, Jesus, ele me deu tanto trabalho, que um dia eu falei para ele, ô filho, o Satanás está te usando. Ele falou, pastor, não fala isso não. Eu falei, eu falo. Eu estou falando em nome de Jesus. Ou aquele homem estava me deixando, eu senti vontade, na hora veio o velho homem, senti vontade de dar umas bolachas nele. Eu senti, eu falei, Deus, isso não é do Senhor não, meu pai. Eu senti tanto trabalho que ele me ocasionou, falava que um dia não ia, falava que ia levar o material, não levava, aí na hora do culto ele queria chegar lá, eu falei, como que você vai me atrapalhar, rapaz? Meu Deus, agora veja, alguém que trabalha com amor, meu Deus do céu, oh, louvado seja Deus. Vamos lá, encerrando. Lucas era um amigo inseparável. Em 2 Timóteo 4,11, Paulo fala assim de Lucas, só Lucas está comigo. Agora imagine aqui comigo, irmãos, o que Lucas representava para Paulo naquele momento sombrio de abandono, prisão e morte. Porque o Nero sentenciou, vai morrer, e os estudiosos dizem que ele ia morrer decapitado, a cabeça de um lado, o corpo do outro. Ele mesmo falou, meu tempo chegou. E agora imagine por que ele falou, ninguém apareceu para me defender aqui do julgamento. O pessoal tudo ficou com medo e me abandonou, mas Lucas ficou do meu lado. Agora eu digo para você, o que Lucas representava para Paulo naquele momento? Um consolo, um alívio na alma. O que mais que ele representava?
uma força vindo da parte de Cristo. Porque quando Paulo olhava para Lucas, ele dizia: eu não estou sozinho não, eu não estou abandonado não, porque ele foi uma pessoa que ajudou tanta gente. Já pensou que melancolia terminar daquela forma? Mas ele falou: tem um médico ali, ó. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Parte B, encerrando, mais 5 minutinhos. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A palavra cooperadores é sinergós, companheiro de trabalho, alguém que ajuda, que trabalha junto com outro. Esta palavra em grego carrega o sentido de alguém que trabalha com esforço e máximo empenho junto com outra pessoa. Em 3 João, verso 8, diz que temos que ser companheiros de trabalho da verdade, ou cooperadores da verdade. Em 1 Timóteo 3,2 diz: companheiros de trabalho no Evangelho de Cristo. E agora? E companheiros de trabalho de Deus. Você sabia que nós somos cooperadores, companheiros de trabalho de Deus? Irmão, já pensou que honra é essa? 2 Coríntios 6,1. A Bíblia diz, tem outro texto, 1 Coríntios 3,9, mas eu quero usar esse. Olha o que diz: e nós, cooperando, trabalhando junto também com Ele. Ele quem? Deus. O contexto é Deus aqui. Olha o que ele diz: vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Olha o que Paulo está dizendo. Eu sou cooperador de Deus, ou seja, eu trabalho junto com Deus. Isso é uma bênção. Ser um cooperador é uma bênção. Ser um cooperador é uma honra muito grande. Agora, ser cooperador de Deus, já pensou? Enquanto você faz a obra, você está sendo um cooperador de Deus. Mas pega isso aqui, por favor, gente. Aqui o mistério é o quê? A palavra exortamos é paracaléu, que refere-se a colocar-se ao lado de alguém para ajudá-lo, consolá-lo e fortalecê-lo. Tem um sentido de encorajar. Nós trabalhamos juntos com Deus para encorajar e fortalecer os irmãos, para que eles não recebam a graça de Deus em vão. O que é em vão? Sem propósito, ou seja, sem os frutos da fé. Porque tem pessoa que recebe a palavra, até entrega a vida para Jesus, mas por causa das lutas ou alguma outra situação ou pecado, ela desanima, ela desiste. E aí onde entra eu e você nessa história? Nós vamos lá e ajudamos, nós vamos lá e consolamos, nós vamos lá e fortalecemos. Aleluia! E aí o que nós estamos fazendo? Estamos cooperando com Deus. Deus me chamou para encorajar pessoas. Deus te chamou para fortalecer pessoas. Aleluia. Deus não te chamou para bater ninguém. Aleluia, para humilhar ninguém. Deus não te chamou para destruir a fé de ninguém. Pelo contrário, você não é um destruidor, você é um edificador. Você não é a causa de desânimo, você é a causa das pessoas ficarem animadas, porque você que se coloca do lado e você diz: não para não, não desiste não. Deus vai socorrer a tua casa, Deus vai ajudar a tua família, Deus vai salvar teu filho, Deus vai converter teu marido, esse peso vai sair das tuas costas, Deus vai abrir a porta, Deus vai preparar o recurso, você não vai desfalecer na fé, você é o encorajador. Levante as duas mãos para o céu e recebe essa força que está vindo da parte do Senhor. E eu profetizo: nem você, nem ninguém da tua casa e do teu convívio vai cair, vai desfalecer, vai desanimar, porque quando ele pensar em fraquejar, você se coloca do lado dele e diz: levanta a tua cabeça. Manácia da candala bassulha. Eu estou falando que eu já vi uma vez, estava um obreiro passando uma luta, ele estava uma luta, aí veja, falou: quer saber de uma coisa? Passando uma luta, uns problemas em casa, aí ele pegou e falou assim para o outro, era amigo de caminhada, de altar, pregava junto, meu Deus, e ele pegou e falou:
e ele estava mal, tão ruim, e ele pegou e falou: vamos dar uma desandada, e o outro falou: vamos embora. Oh meu Deus, que amigo do Satanás é esse? Que vamos desandar o quê? Vamos para o joelho, vamos para a presença de Deus, vamos se humilhar na presença do Senhor. Deus vai dar vitória, Deus vai ajudar, Deus vai socorrer. Você não vai ser vencido por esta prova, você não vai ser aniquilado por essa luta, você não vai morrer nesse deserto, você não vai se perder nesse vale. Deus vai te levantar, Deus vai te capacitar, Deus vai te honrar. Oh meu irmão, oh meu irmão, glória a Deus, glória a Deus. Ah, estou querendo ir embora de casa e separar. Sai fora, não vai fazer isso coisa nenhuma. Deus vai entrar na causa, Deus vai quebrar esse coração duro, Deus vai colocar em ordem as coisas. Eita Deus do céu, olha só, você não vai receber e nem recebeu a graça de Deus em vão, sem propósito. O que é a graça de Deus em vão? Recebeu a fé, recebeu Jesus, mas se perdeu, foi embora. Então foi em vão que você recebeu, mas você recebeu de Deus e está recebido. Você recebeu unção e está recebido. Você recebeu o nome escrito no livro da vida e está recebido. Você recebeu a graça e está recebido. Você recebeu o poder e está recebido. Então quer saber de uma coisa? Sacode essa poeirinha aí, meu filho. Você é mais que vencedor. Aleluia. Por favor, é a única vez que eu vou pedir. Aleluia. Põe a mão no ombro do seu irmão aí e diga: se depender de mim, você não para. Emarraço, ecanarraço, debaixando calabaço. Ânimo, põe ânimo nesse negócio, põe ânimo nesse negócio. Se depender de mim, você não para. Se depender de mim, você não para. Eita meu Deus do céu, é isso aí. É isso aí, profetiza mesmo na vida do teu vizinho. É isso aí, profetiza, libera a palavra. Alecanta, alabaxanda, elevassube, derevácia. Glória a Deus, glória a Deus. Quer cooperar com Deus? Testemunha dele, encoraja outros. Eu encerro dizendo: os irmãos da fé trabalham juntos no reino de Deus e fortalecem-se uns aos outros. Amém? Deus está fortalecendo alguém aqui nessa noite. Ainda estou dentro da mensagem ainda. Eu quero que você fique de pé. Você vai agora orar por alguém. Deus vai fortalecer ele agora. Ebassuri canda labaxéria. Ebassuri me canto na raça. Se tiver amor nesse coração, vai orar com fervor espiritual. É uma oração rápida, mas objetiva. Oi, terra vasso. Ebassúria. Ei, mulher, encoraja o teu marido. Às vezes aquele teu marido só te dá dor de cabeça. É um peso que você carrega, mas encoraja ele. Deus vai fazer a obra nessa coisa. Às vezes, homem, meu Deus, sua cabeça até lateja, que essa mulher não tem compromisso com nada e não quer saber de nada, é uma bringuenta, é uma rixosa, mas encoraja essa coisa, porque Deus vai fazer a obra. Às vezes esse filho é um preguiçoso, desocupado, que não arruma nem o prato que comeu, mas encoraja ele, porque Deus. Basúria candarás. Ore agora, ministre uma oração aí. Ebaixanda calabaçúria, ebacai, estabilopacaço, ebacanda labax. Olha, meu Deus do céu, é forte. Ebassuricanda, elebaixande comanai. Deus, derrama uma cachoeira de poder agora. Eu quero lhe pedir. Aquele dia eu tive uma experiência de ir nas cataratas do Iguaçu, e eu vi a tua grandeza ali, e aquelas águas caíam como uma torrencial, imparável, ó Deus. É o que eu te peço agora. Manda uma catarata de
de poder, manda um dilúvio de poder, que cada crente seja fortalecido, tenha fé robustecida, tenha os ânimos robustecidos. Recebe agora essa força que vem do alto, recebe esse ânimo que vem do alto, receba! Olha, Deus pode batizar com o Espírito Santo. Deus pode curar aqui agora. Deus pode restaurar famílias aqui agora. Deus, eu te peço nesta noite, meu Deus, derrama força. Fortalece, em nome de Jesus, as palmas bem forte para o Senhor.